Software livre é para você uma alternativa ou opção? Tema do Quase um Podcast de hoje. No Quase um Podcast de ontem, eu toquei num assunto que teve uma certa repercussão. E bom, essa era a ideia. Se você não viu, o link para o vídeo está no card aí em cima. Eu já expliquei antes, mas meia volta eu vou lembrar vocês. O propósito do Quase um Podcast é meio que gerar discussões, tocar em pontos de vista que às vezes são tratados como verdades e que, bom, não é bem assim. Eu não quero te convencer de algo, não quero que você acredite em mim ou tome as minhas palavras como uma verdade. Eu só quero que você olhe para alguns pontos de vista de uma forma diferente, caso já não tenha olhado. Só isso. O que eu gostaria muito de saber de você hoje é se software livre é uma alternativa, é um tapa-buracos ou uma opção de uso. Se você ainda não for inscrito no canal, para um minuto e se inscreve. Ativa também as notificações clicando no sininho para ficar sabendo sempre que a gente postar conteúdo novo. Para manter as produções e as iniciativas do canal, a gente abriu um financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link segue na descrição. Dá uma olhada na proposta. Se quiser conversar, é só chamar e, se puder, apoie a gente, beleza? Software livre, para mim, é uma opção, uma escolha, uma maneira de pensar no meu cenário de uso e modo de produzir há mais de 10 anos. Desde o momento que eu conheci os programas livres até migrar 100%, foram quase 5 anos. A época era diferente, os hardwares nem tão compatíveis, alguns não são até hoje. E fora que se as pessoas têm reclamações sobre as funcionalidades de hoje em dia, imagina isso em 2000 ou 2002. Na época eu já não achava certo usar programas de forma ilegal. Não que eu não tenha usado, eu usei sim, só que por pouco tempo. Então, eu sempre tinha no meu Janelas o Inkscape e o GIMP, mesmo o Inkscape sendo um terror no Janelas, mas ele estava lá. Eu acho que essa questão é relevante por um motivo bem simples. Se você encara software livre apenas como uma alternativa, assim que puder vai voltar a usar o proprietário. Talvez não mais de forma ilegal, já que grandes programas hoje funcionam em várias plataformas e têm versões gratuitas tão boas quanto as pagas. A ideia também não é fazer um julgamento da sua atitude. Você tem o direito de usar o que bem entender. Mas saber se você usa por alternativa ou opção pode ser útil até mesmo para ajudar a te ajudar. A grande maioria dos softwares livres não tem os mesmos recursos e funcionalidades do proprietário. Você até pode obter resultados tão bons quanto os do proprietário, mas a forma como você obtém isso, o trabalho envolvido, às vezes pode ser maior. Usar software livre é desfrutar das coisas boas e contornar de forma saudável as limitações. Faz parte. Se você, usuário, se sente incomodado com isso, se o que o software te oferece de bom você acha que não compensa o trabalho, talvez software livre seja apenas uma alternativa, até que algo proprietário se torne mais acessível financeiramente ou que chegue na plataforma. E tudo bem, não existe nenhum problema quanto a isso. Nos grupos da Livre Labs, tem gente usando DaVinci, Gravity e Affinity, entre outros, em sistemas operacionais baseados em Linux, e isso é muito legal. São grupos de pessoas que usam um sistema operacional livre, seja por qual motivo for. Estabilidade, segurança, não querem pagar os Janelas, não dá para ter uma maçã ainda e conseguem ter todo o cenário de trabalho funcionando utilizando softwares proprietários. Liberdade é liberdade inclusive de usar a plataforma como quiser. A gente não pode esquecer disso. Existem pessoas como eu que estão sempre buscando formas melhores e mais produtivas de trabalhar com e exclusivamente com ferramentas livres. Mas isso é um posicionamento pessoal. Ninguém sabe melhor das suas necessidades e motivos para fazer algo do que você. Não cabe a ninguém julgar ninguém. Eu acredito que as comunidades estejam aí para ajudar. Pelo menos a Livre Labs existe para isso. Nós defendemos que você tem liberdade para usar a sua liberdade como quiser. Mas diz aí pra gente, alternativa ou opção? O que o software livre é para você? Até mais, gente.